Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade nesse bimestre à escola literárias, que a gente vem estudando, né? Que seria uma linha temporal, e a cada tempo a gente tem uma escola literária. E aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre o arcadismo e o neoclassicismo, e a gente vai entender o que são essas escolas literárias e quais são as funções delas. Se vocês verem, tem um roteiro no Google Classroom, então nesse quarto bimestre a gente vai estar trabalhando agora sobre a questão da literatura, essa escola literária. Depois a gente vai passar por uma literatura, linguisticamente falando, etnolinguística, né, que é assim que a gente chama da linguística, que é voltado um pouco para as línguas indígenas, e posteriormente a gente vai trabalhar com um pouco de gramática. Essa é a proposta do quarto bimestre, para trabalhar com vocês remotamente, tá? Então, a escola literária do arcadismo e do neoclassicismo, a gente vai entender quais são os aspectos artísticos, culturais, de prosa, poemas que abrangem essa escola literária. E a gente já inicia falando do arcadismo e neoclassicismo com essa tela do François Edouard Picot. Ela fala um pouco do Palácio de Versalhes, né? Ela retrata o Palácio de Versalhes. Então, a gente vai entender que a escola literária do arcadismo e do neoclassicismo, ele retrata muito essa questão de guerras que aconteciam na época, né? Esse quadro, por exemplo, é de 1838, e essas cenas, né, de revoluções, essas cenas que eram vivenciadas pelo povo da época, elas eram retratadas nas obras de arte. Então, o que a gente percebe é que as obras de arte é como se fosse uma foto de acontecimentos, de momentos que se realizaram em épocas distintas, né, acontecimentos que marcaram a vida das pessoas e que elas eram retratadas nas obras de arte. Então, a gente percebe como se fosse uma foto. E é essa mesma proposta da escola literária. Então, a origem do nome, por que se chama arcadismo, né? Arcade, por que será? O arcadismo, ele vem da palavra Arcádia. O que é Arcádia? Arcádia é uma região do Peloponeso, na Grécia. Essa região é considerada a morada dos deuses. Então, Arcádia vem do nome dado a essa região considerada morada dos deuses na Grécia. Mas lá nessa cidade de Arcádia, né, nessa região de Arcádia, habitavam-se pastores que trabalhavam não só no pastoreio, né, que era a vida cotidiana deles, nesse trabalho com o pasto, enfim, mas eles também se dedicavam à poesia. Então, além de serem pastores, eles também escreviam, eles também recitavam, declamavam poesias. Então, as Arcádias portuguesas, elas foram grupos, né, de poetas que queriam redescobrir o equilíbrio e a sabedoria da antiguidade greco-latina, também chamada de clássica. Então, além de ser um grupo de pessoas que viviam do pastoreio, eles também se tornaram um grupo de pessoas que escreviam poesias, que recitavam poesias, né? Por isso que veio o nome arcadismo. E também, então, o nome neoclassicismo, por causa dessa questão clássica. Então, quando vocês ouvem escola literária arcadismo e neoclassicismo, significa que é a mesma escola literária. Os dois nomes são dados a esse período, arcadismo e neoclassicismo. A palavra neo, e a gente entende um pouco a questão de etimologia, né? O que é etimologia? No sentido de entender as palavras. A palavra neo, quando é prefixo ou sufixo, a gente tem uma raiz radical nas palavras da língua portuguesa. O prefixo ele vem antes do radical e o sufixo ele vem depois. Então, a palavra neo, ela é um prefixo. E esse neo significa novo. Então, o neoclassicismo significa um novo clássico, né? Um novo clássico, que é a palavra neo. Gion levantou a mão, pode falar. Eu não entendi, professora. Desculpa, eu não escutei sua voz. Tá bem? Eu não entendi. Eu não? Não entendi. Ah, tá. Agora eu entendi. Agora eu que entendi. Qual a parte que você não entendeu? Do A primeira arcadismo? parte. Sim, o arcadismo. Do arcadismo? Sim. Ah, tá. A voz tá rouca, não sei se é o áudio mesmo. Então, o arcadismo é uma escola literária. Escola literária, elas são feitas em tempos. Por exemplo, agora nós estamos na escola literária, agora no século XXI, na escola literária do pós-modernismo, acredita-se alguns literários. Agora a gente está falando de uma escola literária que aconteceu no período lá de 1800, enfim, a gente vai ver aqui as datas depois mais precisamente. Esse momento são obras
que são reunidas naquele período em que tem características em comum. Como eu iniciei aqui com vocês, com uma tela, uma obra, uma pintura. Então, essa manifestação artística, ela é feita na pintura, ela é feita na literatura, na poesia, na prosa, ela é feita em todas as manifestações artísticas. Então, se reuniu as características dos autores daquela época e se definiu, então, escolas literárias. E aí vocês vão conhecer várias outras, como vocês já viram, humanismo, vocês ainda vão ver simbolismo, parnasianismo, realismo, romantismo, o pré-modernismo, o modernismo e assim por diante. Hoje nós estamos falando da escola literária arcadismo. E aí eu venho dizer para vocês que arcadismo, por que foi dado esse nome a essa escola literária? Foi dado por causa da palavra Arcádia. Arcádia é uma região do Peloponeso, lá da Grécia. Essa região era considerada morada dos deuses, né? As pessoas da região ali falavam isso. Entretanto, nessa região, lá na Grécia, chamada de Arcádia, viviam-se pastores, né, que cuidavam do pastoril. Mas não eram apenas pastores, eles também eram poetas. Eles produziam, eles criavam, escreviam poesias e também recitavam e declamavam. Então, esses grupos de poetas, eles foram formando, então, essa escola literária do arcadismo, nessa visão deles de mundo, de se escrever, de se declamar. Por isso também, a escola literária do arcadismo foi chamado de neoclassicismo. É um novo clássico, porque eles também reescreviam as poesias pensando em algo que fosse mais real. Então, agora, a partir desse momento, a gente vai ver as outras características que essa escola literária do arcadismo e neoclassicismo tiveram e tem enquanto escola de ensinamentos artísticos, expressões artísticas daquele momento. Deu para clarear um pouco mais? Oi? Oi. Deu para clarear um pouco mais? Sim, agora sim entendi. Obrigado. Ok. Então, a gente, entendendo melhor o contexto, a luz da razão volta a brilhar forte sobre a Europa do século XVIII. O cientista olha para o céu e se pergunta sobre a configuração das estrelas. O filósofo questiona o direito da nobreza a uma vida privilegiada. Assim, razão e ciência iluminam a trajetória humana, explicando fenômenos e propondo novas formas de organizar a sociedade. Então, pensando no contexto em que se estava desenvolvendo a escola literária do arcadismo e do neoclassicismo, a gente vai olhar que os estudos científicos olhavam-se para a razão. Por exemplo, a razão, ela vinha acima da emoção. Então, os cientistas buscavam entender o mundo. O filósofo buscava entender as questões que te rodeavam. Então, por isso que a gente diz que esse momento da escola literária do arcadismo e do neoclassicismo, o que era sobreviver na vida, no dia a dia, era em volta da razão. Então, sempre que se tinha algum questionamento, era em volta daquilo que se propunha a ciência, né? Enquanto cientista, enquanto filósofo, a ciência iluminava a trajetória humana. Então, se existiam situações do dia a dia, as pessoas pensavam sempre no viés da razão. Esse era um contexto, de maneira geral, que se vivia naquela época, né? Então, nesse sentido, como a literatura será que ela reflete, né, essas transformações? Então, é isso que a gente vai entender um pouco. Se tudo no contexto do século XVIII era voltado para a razão, como a literatura trazia estas questões, né? Porque a gente entende que as escolas literárias, elas trazem na literatura, nas artes plásticas, as expressões daquelas características que envolviam. Aqui a gente tem uma outra obra literária do Nicolas Lancret, O Balanço, foi de 1730. Vejam que, novamente, a gente tem aquela imagem como se fosse uma foto, né? Então, aqui ele traz uma mulher, né, no balanço, pessoas em volta, e como a gente percebe, além disso, os detalhes, né? Na época do arcadismo e do neoclassicismo, os detalhes que o pintor colocava nas suas telas também era muito interessante. Ele se apropriava até mesmo ali das folhas, né? A gente vê os detalhes da iluminação, da claridade das pessoas, as vestes têm os caimentos, as dobras, né? Enfim. O século das luzes foi considerado, por quê? Com o iluminismo, que vocês já devem ter visto um pouco disso lá em História.
O que seria esse iluminismo, né? É o conjunto de tendências ideológicas, filosóficas, científicas, desenvolvidas lá no século XVIII, como uma sequência da recuperação de um espírito experimental, racional, que buscava o saber enciclopédico. Definindo em palavras mais simples, seria que esse iluminismo seria um conjunto de pessoas, né, que se reuniam, cientistas, filósofos, enfim, lá no século XVIII, e eles buscavam, então, algo experimental, racional, que seria esse saber enciclopédico? Seria o saber científico, né? Por que eu tenho uma caneta e ela é azul e ela sai tinta, né? Vamos fazer um experimento, vamos buscar descobrir qual é a razão disso, né? Então, a ciência é isso. A ciência, ela é feita com base em experimentos, com base em tentativas, né, com análises daqueles experimentos. Então, por isso que a gente fala desse saber enciclopédico, que era aquilo que se vivia ali na época do iluminismo. Eles buscavam, as pessoas estavam buscando muito isso, entender o mundo à sua volta a partir de uma perspectiva científica, né, e a científica, essa perspectiva, ela vem dessa amostragem, ela vem desse espírito experimental de fazer experiências para, de fato, descobrir os resultados. Pesquisa, é a pesquisa mesmo, né? Então, definindo o que seria o arcadismo neoclassicismo, é um movimento literário formado por artistas, por pessoas intelectuais, e eles se concentravam principalmente no combate à mentalidade religiosa e à arte barroca, através do resgate do racionalismo e do equilíbrio do classicismo do século XVI. O que seria isso? Nós vimos na escola literária anterior, que foi a do Barroco, que essa mentalidade religiosa, né, era voltada muito mais para a emoção. E tanto isso repercutiu, sobretudo, na arquitetura, né? Na arte do Barroco, as principais artes, né, os principais monumentos artísticos, eles viam nas igrejas, né, com muito ouro, muita coisa era colocada nas igrejas. Então, aqui, o arcadismo e o neoclassicismo, num viés da arquitetura, buscam retirar isso. Eles querem tirar essa mentalidade religiosa de colocar as igrejas sempre com muito ouro, de usar muita arte sacra, né? A arte sacra seria arte de santos, imagens de santos, né? E agora vem para um resgate racionalismo. Então, o arcadismo e o neoclassicismo, ele é racional, é isso, é voltado para a razão. Ele busca trazer as imagens, né? Por exemplo, aqui, o Vicente Camuji, Portrait de Auguste Franc, que é um domínio público, uma obra de arte, foi pintado como se fosse uma foto, né? Então, ele busca trazer a realidade, né? Aqui do outro lado, a gente tem uma outra imagem aqui de uma arquitetura, que não tem mais aquele viés do barroco, né? Que usava muito ouro, que usava aquelas coisas que chamavam tanto atenção. Então, o neoclassicismo, o arcadismo, ele vem em busca da razão e não daquelas situações que eram vividas no barroco, né? Então, a principal característica que a gente pode dizer do arcadismo e neoclassicismo seria esse equilíbrio, né? Busca mostrar aquilo que é a realidade, nada exorbitante, nada extravagante. Então, os árcades, o que são os árcades? As pessoas que fizeram parte do arcadismo, né, desse período, os árcades, eles propunham um retorno ao modelo clássico, né? Porque neles encontravam o equilíbrio dos sentimentos por meio da razão. Então, essa razão, né, que eles falam, é a força que controla os excessos. Então, toda a escrita da literatura, toda a prosa, toda a poesia, toda a arquitetura, toda a pintura, ela era feita pensando na razão, pensando no equilíbrio. Nada de excesso, nada de exageros, né? Sempre uma linguagem simples, sem muitas figuras de linguagem, sem muitos recursos linguísticos para se escrever. Era essa a proposta do arcadismo e neoclassicismo. E aí vem a ideia do bucolismo. O que é esse bucolismo, né? Inspirados pelo preceito do poeta latino Horácio, né, fugir da cidade. O bucolismo, ele vem da ideia fugir da cidade. O que seria esse fugir da cidade? É que os árcades, eles acreditavam que somente você tendo contato com a natureza, o homem de fato poderia alcançar esse equilíbrio, essa sabedoria, essa espiritualidade, né? Então, quando os árcades, né, quando escreviam seus poemas, eles traziam esses temas ligados a cenários da vida do campo.
Então, esse bucolismo é uma característica da escola literária do arcadismo e do neoclassicismo. Essa questão de fugir da cidade, das pessoas terem contato com a natureza, do homem ter contato com a natureza, para conseguir esse equilíbrio espiritual, sua sabedoria, né? Então, essa é uma das características. Bucolismo seria escrever, retratar essa fuga da cidade, esse contato com a vida do campo, esse contato com a natureza. Mesmo morando na cidade, né? E os poetas, eles escreviam dessa vida que se tem no campo, na natureza, ou desse contato que você pode ter no campo, ou no campo com a natureza. Então, o bucolismo é essa fuga da cidade, é esse contato que se tem com a natureza, que se tem com o campo, né? Que aí sim se consegue o equilíbrio da razão. É assim que eles colocavam nos seus poemas. A gente também tem uma característica, o convencionalismo, né? O que é o convencionalismo? Vem da palavra convencional, né? Corriqueiro, cotidiano. E era assim também a literatura, era assim também os poemas. Então, as frases, elas vinham de algo, de um lugar comum, convencional, cotidiano, sem muito rebuscamento, como era lá na outra escola literária do Barroco, sem muitas expressões, né? Expressões assim que eram exorbitantes, que eram palavras muito informais, que a gente, até para entender, teria que buscar ali um dicionário, uma coisa assim. Então, era algo simples, era algo convencional, cotidiano, trazia muitas expressões como campos verdes, árvores frondosas, ovelhas, gado, dias ensolarados, regatos de água cristalina, aves que cantam, tudo, veja só, sempre retratando essa vida na natureza, essa vida no campo, essa vida do homem próximo à natureza, do homem próximo ao campo, fugindo da cidade. E aí a gente vem a outra ideia característica das escritas do arcadismo e neoclassicismo, que é o carpe diem. O que significa carpe diem? Carpe diem significa aproveite o dia. Então, viva carpe diem, viva o carpe diem, aproveite seu dia. É isso que significa carpe diem. Então, diferentemente do Barroco, né, que é outra escola literária que a gente estava vendo anteriormente, o carpe diem, que é aproveite o seu dia, né, viva o seu dia, refere-se a essa fugacidade da vida. O que é fugacidade da vida, né? Perceber-se que cada dia é um dia, é único na sua vida, né? Então, isso seria a fugacidade da vida. Essa é uma das características que a literatura trazia, mostrando que viva hoje, porque você sabe que hoje você está vivo para viver e amanhã você não sabe se estará. Então, aproveite o seu dia, né? Veja como a vida é frágil, né? E a gente sabe isso no dia a dia também, que é justamente isso, viva cada dia como se fosse o único, aproveite, faça tudo que você tem que fazer com intensidade, com amor, né? Então, por exemplo, no arcadismo, o pastor chama a amada para que juntos aproveitem o dia e os momentos, né? Retrata nas poesias deles, né? Aproveitem aquele momento, aproveitem aquele dia. Então, carpe diem é uma característica do arcadismo e do neoclassicismo que traz, então, essa questão de aproveitar o dia, aproveitar aquele momento. De olho em outras linguagens, nós temos aqui o Vento no Litoral, Legião Urbana, né? E a gente vai ver que essa música aqui, ela traz algumas características do arcadismo e do neoclassicismo. É uma música, né, que apesar de ser atual, ela traz características do arcadismo e do neoclassicismo. Veja só, de tarde quero descansar, chegar até a praia e ver. Se o vento ainda está forte e vai ser bom subir nas pedras, sei que faço isso para esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Agora está tão longe, ver a linha do horizonte me distrai. Dos nossos planos é que tenho mais saudade. Quando olhávamos juntos na mesma direção. Aonde está você agora, além de aqui, dentro de mim? Então, veja só. Quando a gente lê a música de Legião Urbana, Vento no Litoral, a gente percebe as características do arcadismo e do neoclassicismo muito presente. Principalmente, por exemplo, o carpe diem, aproveite o dia, né? É de tarde, eu quero descansar, eu quero chegar até a praia, eu quero ver o vento. E daí ele lembra também da questão de uma amada, né? Ali a gente percebe uma situação de amor, de saudade também. Então, aqui retrata essas características. Não tem palavras diferentes, assim, exorbitantes, nada de exagero, nada de extravagante. E vem, desculpa, que é uma linguagem simples e que retrata justamente essa característica
do fuga da realidade, né? O bucolismo também. Porque ele não está falando de uma vivência urbana na cidade, com prédios, enfim. Ele está mostrando do lugar da praia, né? Uma fuga da realidade, um contato com a natureza, que essa é a proposta da escola literária. Então, o neoclassicismo em Portugal, ele iniciou no século XVIII, né? E representou para Portugal o início desse processo de modernização econômica, política, administrativa, educacional e também cultural. Porque a produção cultural, ela teve muita produção, muitas coisas, muitas obras, né? E foi incentivada também pelas academias literárias. Então, lá em Portugal, iniciou no século XVIII. E aí a gente tem uma expressão literária, né? Uma pessoa, um nome, que foi Manuel Maria do Bocage. Bocage é mais conhecido, né? Falam muito, não Manuel Maria do Bocage, mas falam Bocage, né? Ele foi uma das principais expressões literárias desse período. Se vocês quiserem conhecer mais ele, tem depois o endereço ali, para vocês verem outras obras dele. Então, o Bocage, que foi um dos principais autores, né, do arcadismo neoclassicismo em Portugal, ele teve uma vida marcada por muitos conflitos, muitas desilusões, né, na sua trajetória literária, e começou lá no ano de 1793. No ano de 1793, ele escreveu o seu primeiro volume, né, o seu primeiro livro, chamado Rimas. E aí a gente vai perceber que ele escrevia poesia lírica, satírica, ecomiástica e erótica. Ele tinha essas características: lírica, satírica, ecomiástica e erótica. O que era a poesia lírica de Bocage? Ela era muito presa aos valores do arcadismo, né? Então trazia como característica justamente isso, trazia a vida dos pastores, as cenas naturais, essa vida na natureza, do campo. Essa poesia lírica retratava a vida do dia a dia no campo dos pastores, essas cenas da natureza. A poesia satírica era voltada principalmente contra o abolicionismo político e religioso. Então essa poesia satírica já tinha um cunho de fazer uma denúncia, entre aspas, né, das situações políticas e religiosas, dos abusos políticos e religiosos da época. Então, essa poesia satírica, ela já tinha um cunho de defender os ideais, né, e mostrar algumas questões políticas e religiosas, sempre com cautelas, né, porque na época ainda se era feito esses escritos, mas não de maneira tão livre como é hoje, né? Então, a poesia ecomiástica, aí já é destinada à bajulação. O que é ecomiástico, né? Seria bajulação. O que seria bajular, né? Seria escolher pessoas e falar bem delas, né? Colocar nas poesias essa bajulação, que seria esse ecomiástico. Então, por exemplo, pega lá o rei de Portugal e começa a redigir uma poesia só falando coisas boas do rei. Pega a princesa e faz só coisas boas da princesa. Pega alguém, algum escritor. Então, poesia ecomiástica é você pegar uma pessoa, escolher uma pessoa, né? Geralmente uma pessoa ali que tem uma influência naquela região, e aí transcrever só coisas boas a respeito daquela pessoa. Essa era uma característica também das poesias de Bocage. Então, poesia lírica, satírica, ecomiástica e a erótica, né? O que era essa poesia erótica? Obviamente que na época, no ano de 1700 e pouco, 1800 e pouco, era muito censurada a poesia erótica, né? Porque era marcada muito por uma linguagem direta, mais maliciosa, né? Então, trazia muitas vezes cenas de atos obscenos, ou seja, ele retratava na escrita deles algumas cenas de atos sexuais que não eram pertinentes para aquela época, né? Algumas pessoas, então, foi censurado muitas poesias eróticas de Bocage. Então, Bocage, ele tem essas 4 poesias que transcorrem, né, na sua vida de autor. A lírica, que retrata, então, essa questão dos pastores, a satírica, mais voltada para questões políticas e religiosas, denúncias, a ecomiástica, que é essa bajulação de uma pessoa, né, e a erótica, então, que é voltada mais para essas questões sexuais, né, alguns atos obscenos, que acabou sendo censurada. Então, a gente tem aqui um exemplo de um soneto, olha o nome, soneto de todas as putas, né? O que é um soneto? É uma característica de um tipo de escrita de poemas da época, do século XVIII. O que é soneto? Nós temos, para ter-se um soneto, é necessário ter 2 quartetos e 2 tercetos. O que são quartetos e tercetos? Quartetos são 4 rimas, no caso 4 versos, digamos assim. Eles não precisam rimar de fato, mas 4 versos.
E terceto são 3 versos. Então, aqui você tem estrofes, nós temos aqui 4 estrofes. Então, nós temos na primeira estrofe 4 versos, na segunda estrofe 4 versos, na terceira estrofe 3 versos e na quarta estrofe 3 versos. Então, soneto é isso, é uma estrutura de poema em que você tem 4 versos, que seriam um quarteto, então a gente tem 2 quartetos, e 3 versos que seriam o terceto, que nós temos 2 tercetos. Soneto é uma estrutura de poemas que se seguia na época, com versos e estrofes, tá? Então, soneto de todas as putas, vejam só como uma característica do arcadismo e neoclassicismo. Não lamentes, ó Nísio, o teu estado. Puta tem sido muita gente boa, putíssimas fidalgas tem Lisboa. Milhões de vezes putas tem reinado. Dito foi puta e puta de um soldado. Cleópatra, por puta, alcança a Serroa. Tu, Lucrécia, com toda a tua proa, o teu côno não passa por honrado. Essa da Rússia imperatriz famosa, que ainda há pouco morreu, diz a Gazeta, entre 1000 porras espirrou vaidosa. Todas no mundo dão a sua greta, não fiques, pois, onise duvidosa, que isso de virgo e honra é tudo peta. Veja só, isso aqui para a época, né, foi super censurado, porque era algo assim que eles punham muito até essa palavra, né, mas o que ele quis dizer em miúdos, né, é que até pessoas da alta sociedade tinham também essa questão de utilizar-se o seu corpo, né, enfim. Mas essa escrita dele, esse tipo de escrita, na época foi muito censurado, porque não se era permitido realizar esse tipo de escrita para a época. Agora, o neoclassicismo aqui no Brasil, né? Como que é essa situação dessa escola literária que vem também para o Brasil, que inicia em Portugal no século XVIII, mas acaba, claro, trazendo-se para o Brasil suas características. A gente tem as imagens dessa época, né? Aqui a gente tem a Batalha dos Garapés, né? Que está no Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, que mostra essa região toda da época que se viviam o arcadismo e o neoclassicismo aqui no Brasil. Como que a gente vai conseguir entender um pouco esse momento histórico aqui do neoclassicismo brasileiro? Primeiro, essa questão histórica vem com a descoberta do ouro em Minas Gerais, né? Então, o centro econômico migra do Nordeste para o Sudeste, porque o Sudeste começa a se desenvolver muito mais, né? Então, a gente tem ali um surto econômico. Nessa época também, Vila Rica, que hoje atualmente é Ouro Preto, é um polo irradiador de ideias, né? Sobretudo essa questão do ouro também, né? Nesse período também aconteceu a Inconfidência Mineira, que é a revolta contra os tributos, né? Os altos tributos cobrados por Portugal. E também fundou-se a chamada Escola Mineira, né? Com os poetas influenciados pelo iluminismo e comprometidos com o pensamento mais avançado do século XVIII. Então, aqui no Brasil, a gente tem também um contexto, né, histórico que se vivia, sobretudo por essa descoberta do ouro em Minas Gerais, que acabou repercutindo economicamente todo o nosso país. Então, no Brasil, o neoclassicismo, né, o arcadismo e neoclassicismo, ele iniciou em 1678. Qual foi a publicação? Obras poéticas, do Cláudio Manuel de Costa. Cláudio Manuel de Costa foi o primeiro autor que se destacou aqui no Brasil na escola literária do arcadismo e do neoclassicismo, com essa obra, Obras Poéticas, em 1672, se estendeu até 1836. Por que se estendeu? Vão se criando novas edições, né, daquela obra. E daí, em 1836, ele criou uma nova publicação que foi Suspiros Poéticos de Saudades, do autor Gonçalves de Magalhães. Em 1836, essa outra obra, né, Suspiros Poéticos de Saudades, também foi uma grande repercussão para o arcadismo e o neoclassicismo. E eles também traziam todas as características que vinham de Portugal. O bucolismo, o carpe diem, essa questão da razão, tudo se refletia também dessas características do arcadismo e do neoclassicismo. Quem foi, então, o Cláudio Manuel da Costa, que é um autor aqui do Brasil, da época do arcadismo e neoclassicismo. Seu pseudônimo Arcade era Glauceste Saturno. O que é pseudônimo? Pseudônimo é quando a pessoa coloca outro nome naquilo que ela produz. Então, hoje, por exemplo, a gente vê muito artista desconhecido, né? Naquela época, se utilizava um pseudônimo, um outro nome, para que não se fosse identificado. Por que as pessoas não queriam se identificar? Justamente por causa da censura. Algumas pessoas eram até presas, né? Dependendo do que escreviam.
Então, para que não sofressem censura, eles utilizavam um pseudônimo, um apelido, digamos assim. Então, Cláudio Manuel da Costa, ele escrevia as poesias dele, mas ele assinava como Galceste Saturno. Ele não utilizava o nome dele, ele utilizava um pseudônimo. Então, a sua obra era lírica, bastante influenciada pelo classicismo português, embora tinha ainda alguns traços do barroco. Mas o que principalmente ele escrevia era sobre o sentimento amoroso e a natureza. Era isso que ele retratava nas suas poesias. A gente tem um outro autor, que é o Thomas Antônio Gonzaga, que escreveu uma obra muito famosa, que é Marília de Dirceu, chamada também de Cartas Chilenas. Uma obra aqui no Brasil que é muito reconhecida na época do arcadismo e neoclassicismo. Ele também utilizava um pseudônimo, que era Dirceu, né? Ele não se assinava como Thomas Antônio Gonzaga, ele assinava como Dirceu. E ele, nas suas obras, ele escrevia muito sobre a sua musa inspiradora, que era Marília. Por isso que ele tem, então, as duas obras literárias, que é Marília de Dirceu e Cartas Chilenas, que retratam esse amor por Marília. Então, ele é preso e degradado para Moçambique por participar da Inconfidência Mineira. Mas, mesmo assim, ele ainda consegue contribuir com os escritos aqui no Brasil. Outro autor da época do arcadismo e neoclassicismo no Brasil foi Basílio da Gama. Basílio da Gama, ele escreveu como principal obra seu poema épico O Uruguai, né, que é uma luta, retrata essa luta entre os índios e o exército luso-espanhol. Então, aqui nessa obra O Uruguai, o índio aparece pela primeira vez como um bom selvagem, né? Que nas obras anteriores o índio era visto muito como aquele que mata, aquele que come pessoas, né? Que pratica o antropofagismo, enfim. E aqui não, aqui no Uruguai, o Basílio da Gama, ele traz o índio como um bom selvagem, como a vítima da situação, é assim que ele vai retratando no seu poema épico. Outro autor importante aqui para o Brasil foi Santa Rita Durã. Santa Rita Durã, uma das suas obras mais importantes foi Caramuru, que é um poema épico também, que se caracteriza principalmente por essa exaltação da paisagem brasileira, né, contra a chegada dos portugueses aqui na Bahia, mas retrata muito essa questão da paisagem, da natureza que se vive aqui no Brasil, chamada de Caramuru. Um dos principais personagens que tiveram, né, que retratam esse poema épico, é o português João Álvares Correia, né, o Caramuru, né, e as índias Paraguaçu e Moema. Inclusive, a Globo até reescreveu, fez não sei se foi um filme, uma minissérie, Caramuru. É claro que a Globo fantasiou muita coisa, mas retrata um pouco também da obra. O neoclassicismo no Brasil foi um movimento essencialmente poético, né? Então foi voltado muito mais para a poesia do que para outras características, manifestações artísticas, né? Aqui teve uma expressão desses autores que eu falei para vocês, todos eles escreveram muitas poesias, então a maior produção artística da época foi a poesia. E aqui no Brasil eram divididas em três características principais. Os autores escreviam mais poesia lírica, satírica e épica. Então, a lírica era aquela poesia mais descritivas, né, elogios da vida rural, né, sempre voltando para essa questão do campo, né, da natureza. A satírica denunciava, mas aqui no Brasil, mais as questões administrativas da capitania de Minas, né, então denunciava esses desmandos, né, denunciava essa questão política, né, a satírica sempre tem esse cunho de denúncia, né, denúncia política, social, religiosa. E a poesia épica, então, que inova a utilização de temas de nossa história colonial, né? Essa poesia épica, ela traz muito essa questão colonial, da colonização, dos portugueses que vinham no Brasil, que queriam colonizar as terras brasileiras, né? Retratava muito essa colonização. Então, no Brasil, a poesia, de fato, ela tem mais essas três características, a lírica, a satírica e a épica, na época do arcadismo e neoclassicismo. Então, a cunho de curiosidade, né? O arcadismo brasileiro foi o primeiro movimento literário a colocar o índio como personagem importante, principalmente na obra Caramuru. Então, a presença do índio, que é muito forte na natureza, na poesia reflete o ideal do bom selvagem e dá ao arcadismo brasileiro um tom diferente do europeu. Então, essa é uma característica que na Europa, né, sobretudo em Portugal, lá no século XVIII, quando iniciou o arcadismo e o neoclassicismo lá,
não se tinha muita figura do índio, né? Lá eles não retratavam o índio, né? Porque não era muito presente para eles. Agora aqui no Brasil não, os autores daqui, quando falavam da natureza, quando falavam do campo, mas principalmente da natureza, eles retratavam o índio, porque o índio, sobretudo naquela época, estava muito presente para eles, né, muito presente no dia a dia, e vinham retratá-lo como um bom selvagem, como uma boa pessoa que ajudava a natureza, que ajudava as questões gerais, né, do povo. Então, essa é uma grande característica que se tem de diferente do arcadismo e do neoclassicismo de Portugal. Então, de maneira geral, o que a gente percebe é o seguinte: o arcadismo e o neoclassicismo, ele iniciou lá em Portugal, então, sobretudo através do Bocage, ele buscava muito a razão, o bucolismo, que é fugir da cidade e retratar esse contato com a natureza, esse contato com o campo. Ali em Portugal também, os autores traziam muita questão do carpe diem, que é aproveitar o dia. Então, as escritas elas eram simples, eram voltadas para a razão, para esse equilíbrio. Vindo para o Brasil, nós temos outros autores que retratam também essas mesmas características, entretanto, eles focavam mais para a questão do índio também, mostrando o índio como um bom selvagem, né? Retratavam assim. Lembrando, eu gostaria que quem não colocou o nome no chat aqui, coloque o nome completo para mim, por gentileza, para mim verificar quem é que esteve participando da aula, tá? Só coloca o nome ali, por favor. Então, aqui no Brasil, a gente tem, assim, outras questões relacionadas a contexto histórico, né? Porque com a descoberta do ouro, Inconfidência Mineira, então tinham outras questões políticas que em Portugal não eram as mesmas, né? Mas outra característica também, que a gente vê principalmente na obra do Caramuru, era essa questão da colonização, né? A colonização que estava acontecendo aqui no Brasil, dessa vinda dos portugueses quererem terras, quererem mandar no país, enfim. Então, por isso que a poesia aqui no Brasil, ela era mais voltada para a poesia lírica, satírica e épica. A lírica voltada para essa questão da natureza, dos pastores, a satírica que vinha esse cunho de denúncia política, e a poesia, então, épica, que retrata essa colonização, esses aspectos coloniais da época que o Brasil estava sofrendo e passando, tá? Alguma dúvida, senhores? A senhora recomendaria qual para a gente ler, para ter um exemplo? Caramuru, com certeza. Só que, assim, é uma leitura cansativa. Se você digitar agora no Google, vai aparecer. Por que eu digo que é cansativa? Porque os poemas daquela época, eles tinham ainda aquele português arcaico, né? Seguiam a língua daquele português arcaico. Porque o português, ao longo dos anos, ele vem modificando. Tanto que nós tivemos um novo acordo ortográfico, foi feito em 2010, mas até hoje tem pessoas que ainda escrevem ideia com acento, assembleia com acento, mini saia separado, sendo que é junto com 2 S, enfim. Então, o português vem ao longo do tempo sofrendo modificações, né? Então, qualquer poema épico que você pegar lá da época do século XVIII, com certeza vai ser uma leitura cansativa, mas é interessante para que você veja a linguagem utilizada da época, né? Como você viu, eu coloquei aqui um poema, o poema das putas, né? Você viu como a linguagem, né, é ruim para a gente ler, diferente do Legião Urbana, né? Legião Urbana é uma linguagem mais fácil de compreensão. Mas o que vale é compreender o contexto. Então, se você digitar lá Caramuru, vai aparecer. E se alguém viu a minissérie, eu acho que foi uma minissérie na Globo, vai entender também com a leitura que a Globo fantasiou muita coisa, né? Como de fato acontece com livros e histórias que eles acabam reescrevendo, trazendo para a mídia visual, né? Mais alguma pergunta? Acho que não. Pessoal, eu gostaria então de dizer para vocês que vocês podem entrar lá no Google Classroom, ver o material e tudo, o roteiro, qualquer dúvida estou à disposição. Questões de informação da coordenação, aproveitando esse momento, queria dizer para vocês avisarem seus pais que no dia 14, tá, da semana que vem, quinta-feira, às 19 horas, nós teremos uma reunião com a direção geral e vai ser muito importante a participação dos pais, porque vai informar questões do ano, né, do ano letivo, que está assim, estamos na reta final, né, o último bimestre, e sobretudo do retorno que o IFMT já está se organizando para as aulas presenciais, tá bom? Então é muito importante que vocês avisem seus pais para estarem participando, porque de fato eles precisam estar
cientes da situação desse nosso retorno, que a gente já está tomando algumas medidas cabíveis para isso. E aí vai falar sobre questões de alojamento, de transporte, todas as dúvidas poderão ser sanadas nessa reunião com os pais do dia 14. Retorno esse ano ainda? Então, o diretor-geral João França vai explicar para vocês se vai retornar esse ano, se não e como que vai ser, tá? É que não depende de nós aqui, né? A gente tem que seguir toda uma reitoria, né, do Instituto Federal, que a gente que delega essas questões para o retorno. Vai retornar? Sim, esse ano, talvez. Outra questão é sobre os nossos seletivos, né? Continuem divulgando, aqueles que estão divulgando, eu agradeço. Nós temos os vídeos, né, institucionais aí, a gente tem publicado nas redes sociais para divulgar a ingressão, né, a inserção, as inscrições para o curso de comércio, para o curso de agropecuária e meio ambiente, mas principalmente do comércio, né, para fazerem as inscrições, para estarem, então, se inscrevendo por meio do histórico escolar, que é isso que vai estar pedindo, tá? E também o seletivo da graduação está aberto, se vocês conhecem alguém que tem interesse, que é Biologia, Matemática e Administração do IF, tá? Para ingressão no superior, também através de currículo, tem dois seletivos ali. Ok, pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês podem me chamar no WhatsApp, assim que eu conseguir eu respondo.